O botão cai no chão do avião e José não tenta pegá-lo. 87 anos de mãos calejadas, e é agora que elas tremem. Lá fora, pela janela oval, as luzes de Bolonha se espalham como brasas na escuridão. E ele reconhece o cheiro, mesmo sem abrir a porta. Terra fria, pinho, fumaça de lenha. A Itália cheira igual, sempre cheirou. Ele se abaixa devagar, os joelhos estalam, os dedos fecham em volta do botão. Pequeno, branco, de casaco infantil. Guardou esse objeto por 80 anos dentro de uma lata de goiabada vazia, junto com uma foto desbotada, onde um rapaz de farda sorri na frente de uma colina destruída. O rapaz era ele. A colina não existe mais. A menina que usava esse casaco, ele nunca soube se sobreviveu. É por isso que José está aqui. Não veio turista. Não veio herói. Veio porque o médico disse que o coração não passa do inverno, e ele decidiu que não fecha os olhos sem antes saber o que aconteceu com ela. A fila de desembarque avança. José fica parado. Eduardo, atrás dele, segura as duas malas e não diz nada. O comissário pergunta se precisa de ajuda. José balança a cabeça que não, mas a voz trai. Sai rouca, pequena, como se tivesse guardada junto com o botão todos esses anos. No saguão de chegadas lá embaixo, há algo que José não sabe. Algo que mudaria o peso nos seus pés agora mesmo, se soubesse. Se você quer descobrir o que estava esperando por esse velho pracinha e por que uma cidade italiana inteira parou quando ele chegou, fica até o final, porque a última cena desse vídeo é uma das mais bonitas que você vai ver. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. De qual cidade e país você está assistindo? Para entender por que uma cidade italiana inteira parou quando esse mesmo homem, agora com 87 anos, coração falhando, mala velha na mão, desembarcou num avião em Bolonha e percorreu 40 quilômetros de estrada molhada até parar numa rua de paralelepípedos em Fornovo di Taro, é preciso voltar a uma noite específica. Abril de 1945, 3 da manhã. A guerra estava nos últimos dias, todo mundo sabia, mas ninguém ainda tinha dado o tiro final. E foi exatamente nessa janela, nesse intervalo entre o fim que já era certo e a paz que ainda não tinha chegado, que José fez a única coisa da vida que nunca conseguiu colocar em palavras. O pelotão avança na lama. São 3 da manhã de abril de 1945 e o Vale do Pó está coberto por uma fumaça que não é neblina. É pólvora misturada com terra molhada e madeira queimada. José tem 22 anos. As botas pesam o dobro do que deveriam. Na sua frente, o sargento Cardoso levanta o punho fechado. Para. Todos param. Lá na frente, a 200 metros, uma casa rural ainda está de pé. Mas as janelas cospem chamas alaranjadas para o céu escuro. Nenhum tiro por 40 segundos. Cardoso vira e aponta 2 dedos para José e para o cabo Menezes. Vocês dois verificaram o perímetro direito. José assente sem falar. Menezes já está agachado, avançando pela vala de irrigação que corta o campo. A lama sobe até o joelho. O frio morde através da farda. E então José ouve, entre o crepitar da madeira em chamas e o vento descendo do Apenino, um som que não é do campo de batalha. É um choro, fino, agudo, desesperado. O choro de uma criança. Menezes para. Olha para José. Os dois sabem que a ordem é verificar o perímetro. Não entrar na estrutura. A casa está pegando fogo e pode desabar a qualquer momento. A lógica da guerra diz, passa adiante. Mas o choro não para. Fica mais alto. Vem do lado esquerdo da construção, onde uma janela baixa ainda não alcançou as chamas. José já está de pé antes de pensar. Ele cobre os 20 metros em corrida abaixada, costas curvadas, respiração curta. A parede da casa irradia calor como um forno. Pela janela baixa, no interior escuro, ele vê um vulto pequeno no chão. Uma menina de talvez 4 anos, sentada entre cacos de telha e móveis virados, abraçando os próprios joelhos. O vestido tem flores pintadas. Os pés estão descalços na pedra fria. Ela olha para José com os olhos mais arregalados que ele já viu na vida, e não faz nenhum som. Para de chorar na hora exata em que os olhos dos dois se encontram. José entra pela janela.
O teto range acima dele como se fosse ceder. Fumaça desce pelo corredor à direita, densa, baixa, rastejando pelo chão. Ele se ajoelha na frente da menina e abre os braços. Ela não se move. Olha para a farda verde, para o capacete, para o rosto escuro de fuligem, e aperta os joelhos com mais força. José entende. Para ela, ele é mais um perigo numa noite cheia de perigos. Ele tira o capacete, deixa cair no chão, e fala a única coisa que sabe que ela pode não entender, mas que o tom vai carregar no lugar das palavras. Vai ficar bem. A menina pisca. Algo muda no rosto dela. Não é confiança ainda. É só a suspensão do medo por um segundo. É suficiente. José a pega no colo com o braço esquerdo, pressiona a cabecinha dela contra o ombro e sai pelo mesmo caminho que entrou. A janela. A parede quente. O campo aberto. 30 segundos depois de José sair, a parte interna do telhado desaba com um estrondo que levanta uma nuvem de faíscas laranja contra o céu negro. Menezes está do lado de fora esperando. Não diz nada. Pega o capacete de José do chão e coloca de volta na cabeça dele com uma palmada seca. Os três, 2 soldados e uma criança sem nome, recuam pela vala em direção ao posto médico avançado instalado num celeiro a 500 metros dali. A menina não chora mais. Segura a gola da farda de José com os 2 punhos fechados e não solta. No celeiro, um enfermeiro italiano de nome Aldo Marchetti recebe a criança com os olhos arregalados. Faz perguntas rápidas em italiano que José não entende. Examina os braços dela, os pés, a cabeça. Nenhuma queimadura grave. Inalação de fumaça leve. Desnutrição evidente. As costelas aparecem através do vestido de flores. Aldo olha para José e diz com alcoz em voz baixa, com um aceno de cabeça que não precisa de tradução. Obrigado. José vai sentar numa trave de madeira no canto do celeiro. Só então percebe que o ombro direito está ensopado de sangue. Um estilhaço de telha entrou pela farda durante a saída. Não tinha sentido nada. O médico brasileiro que atende José 30 minutos depois pergunta por que ele não avisou antes. José encolhe os ombros. O médico costura o corte com 4 pontos, resmungando em português de Minas Gerais. Do outro lado do celeiro, a menina está deitada numa maca improvisada com mantas do exército. Ela dorme. Os punhos, agora abertos, ainda têm a marca vermelha da gola da farda de José impressa na palma. Na manhã seguinte, quando o pelotão recebe ordem de seguir para o norte, José vai até a maca. A menina já não está. Aldo também não. O celeiro está sendo desmontado. O fronte avançou 3 quilômetros durante a noite. Um soldado americano que fala um português quebrado diz que o enfermeiro levou a criança para uma família num vilarejo próximo. Qual vilarejo? O americano não sabe. José olha para o chão. Debaixo da maca, esquecido, está um pequeno botão branco, caído do casaco da menina durante a noite. Ele pega o botão, coloca no bolso da farda sem pensar muito. Naquele momento é só um botão. Só vai entender o peso que aquilo carrega quando a guerra acabar, quando o navio de repatriação cruzar o Atlântico de volta, quando ele chegar em Minas Gerais e tirar a farda pela última vez, e o botão cair da algibeira no chão de terra batida da casa da sua mãe. Aí ele vai se lembrar do vestido de flores, dos pés descalços, dos punhos fechados na gola. 40 anos depois, José ainda acorda às 3 da manhã com o barulho do telhado desabando. Não é um pesadelo, é uma memória com cheiro, com calor, com o peso exato de uma criança de 4 anos no braço esquerdo. Sua mulher, Dona Lourdes, aprendeu cedo que nos dias em que ele levantava antes do sol e ficava na varanda sem falar, era melhor deixar o café na mesa e não perguntar nada. Ela entendia sem entender. Quando Dona Lourdes morreu, em 2012, José encontrou dentro da gaveta de roupas dela um papel dobrado. Era uma anotação com a letra miúda dela. A menina italiana. Ele nunca esqueceu. Lourdes sabia, sempre soube, e nunca cobrou nada, porque entendeu que aquela memória não era culpa nem obsessão. Era a única conta aberta que um homem honesto não consegue fechar enquanto estiver vivo. Foi nessa tarde, com o papel de Lourdes na mão, que José pela primeira vez pensou em voltar. Não sabia ainda como, não sabia se era possível. Tinha 73 anos,
joelhos ruins e uma pensão que mal cobria o remédio para a pressão. Mas a ideia entrou e não saiu mais. Quieta, persistente, pontual como o barulho do telhado toda a madrugada. E quando o médico, 14 anos depois, olhou para o exame e disse que o coração estava cedendo, José saiu do consultório, foi direto para a agência de viagens no centro da cidade e comprou uma passagem só de ida para Bolonha. O filho ligou naquela noite em pânico. José atendeu, ouviu tudo, esperou o silêncio do outro lado e disse apenas: "Eu sei o que estou fazendo." Desligou. Abriu a lata de goiabada, tirou o botão branco e a foto desbotada. E pela primeira vez em 80 anos, olhou para os dois ao mesmo tempo. O rapaz jovem na foto e o objeto pequeno na palma da mão, sem desviar o olhar. Ele estava pronto. O que ele ainda não sabia era que, do outro lado do oceano, a Itália já estava começando a se lembrar dele. Eduardo descobriu a passagem por acaso. Estava folheando os documentos do pai para renovar o seguro de saúde, quando encontrou o itinerário impresso dobrado em 4 dentro do livro de orações. Bolonha, ida, sem volta marcada. Ficou olhando para o papel por um longo tempo. Depois ligou. José atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. A conversa durou 11 minutos. Eduardo falou a maior parte do tempo, sobre o coração, sobre o risco, sobre a distância, sobre a idade. José ouviu tudo sem interromper. E quando o filho terminou, disse apenas: "Eu já comprei." Eduardo desligou o telefone, sentou na beira da cama e chorou sozinho num quarto que a esposa fingiu não ouvir. 3 semanas depois, os dois estavam no aeroporto de Confins com uma mala cada. Eduardo tinha convencido o pai a deixá-lo vir junto, não para impedir nada, já que era tarde demais para isso, mas porque não conseguia imaginar o velho fazer aquela viagem sozinho. José aceitou com uma condição. Eduardo ficaria em Bolonha nos primeiros 2 dias. "Preciso chegar em Fornovo do meu jeito", disse, sem explicar o que isso significava. Eduardo concordou, porque aprendeu cedo que há momentos na vida do pai que pertencem só a ele. No avião, José não dormiu. Ficou com o rosto colado na janela escura durante as 10 horas de voo, como se pudesse ver o oceano lá embaixo. Eduardo, na poltrona ao lado, fingiu dormir, mas ficou de olho, monitorando a respiração, o pulso visível no pescoço, a cor do rosto. O médico tinha sido claro: qualquer esforço acima do normal, qualquer emoção intensa demais, e o coração poderia não aguentar. Eduardo sabia disso, José também sabia. A diferença é que para Eduardo esse era um motivo para ficar. Para José, era um motivo a mais para ir. Quando o avião pousou em Bolonha e José desceu a escada de embarque pisando devagar, havia algo diferente na postura dele. Os ombros um pouco mais eretos, a cabeça levantada, os olhos varrendo o horizonte como se estivesse procurando um ponto de referência que só ele sabia qual era. Eduardo viu isso e não disse nada. Pegou as malas dos dois, chamou o táxi e, quando o carro arrancou em direção à cidade, percebeu que o pai tinha colocado a mão no vidro da janela, a palma aberta, plana contra o vidro frio, como quem toca algo que não quer perder. O que José não sabia, o que ninguém sabia ainda, é que 2 dias antes do seu desembarque em Bolonha, um jornalista local chamado Marco Ferretti tinha publicado uma nota pequena no site de um jornal regional da província de Parma. Marco tinha encontrado num arquivo municipal de Fornovo um registro de 1945. Um soldado brasileiro, identificado apenas como José do Brasil, tinha entregue uma criança italiana ao posto médico aliado instalado no celeiro dos Bianchi durante a ofensiva de abril. O registro tinha o nome do enfermeiro Aldo Marchetti, tinha a data, tinha a descrição da criança. Menina, aproximadamente 4 anos, vestido com estampa floral, sem documentos, sem família identificada no momento. Marco publicou a nota com uma pergunta simples no final. Alguém conhece essa história? Não esperava muito. Era um arquivo velho, uma guerra distante, uma nota de rodapé da história. Mas a internet não tem rodapé. Em 48 horas, a nota tinha sido compartilhada 320 vezes. Chegou a grupos de descendentes de veteranos da FEB no Brasil.
chegou a associações de memória da Segunda Guerra no norte da Itália e chegou, numa tarde de terça-feira, ao celular de uma mulher de 86 anos chamada Giulia Marchetti, sobrinha neta do enfermeiro Aldo, que leu a nota 2 vezes, colocou o telefone na mesa e ficou em silêncio por um longo tempo. Giulia mora numa casa de pedra nos arredores de Fornovo há toda a vida. Tem 86 anos, cabelos completamente brancos, mãos que ainda fazem pão toda manhã, porque ela diz que as mãos paradas envelhecem mais rápido que as ocupadas. Ela nunca soube o nome do soldado brasileiro, mas guardou uma memória, vaga, fragmentada, com a textura imprecisa das lembranças de infância, de um homem grande que cheirava a terra molhada, que tirou o capacete na sua frente e que disse uma frase numa língua estranha que ela nunca entendeu, mas nunca esqueceu o som. Quando leu a nota de Marco, as mãos dela tremeram pela primeira vez em anos. Ela ligou para a prefeitura de Fornovo naquela mesma tarde. A secretária que atendeu quase não acreditou, mas transferiu a ligação para a prefeita, Chiara Benedetti, 42 anos, filha de um veterano da resistência italiana, que cresceu ouvindo histórias da guerra como quem ouve contos de ninar. Chiara ouviu Giulia em silêncio. Fez 3 perguntas e, quando desligou, ficou olhando pela janela do gabinete para a praça central de Fornovo por um longo tempo. A mesma praça onde, em 1945, soldados brasileiros tinham acampado por 2 semanas antes de seguir para o norte. Enquanto isso, José já estava em Fornovo. Tinha chegado de táxi na noite anterior. Mala velha, chuva fina, rua de paralelepípedos molhados. Estava hospedado no único hotel da cidade, um estabelecimento familiar de 12 quartos, onde a dona, uma senhora chamada Rosa, serviu a ele um prato de tortellini em caldo, sem perguntar se queria, porque achou que ele precisava. José comeu tudo. Depois, subiu para o quarto, sentou na beira da cama e olhou pelas janelas para as colinas escuras do Apenino. Não tinha plano. Não sabia por onde começar. Tinha chegado até ali guiado por uma memória de 80 anos e um botão branco no bolso. E agora a realidade de Fornovo estava na sua frente, concreta e silenciosa, esperando que ele soubesse o próximo passo. Foi Rosa quem fez a ponte sem saber. Na manhã seguinte, enquanto servia o café, perguntou de onde ele era. José disse: Brasil. Rosa franziu a testa. Foi até o balcão, pegou o celular e mostrou a nota de Marco Ferretti, que tinha chegado para ela via grupo de WhatsApp da cidade na noite anterior. É sobre um soldado brasileiro, disse ela, em italiano lento para que ele entendesse. De 1945. José olhou para a tela. Não leu italiano bem o suficiente para entender tudo, mas viu a palavra bambina, viu a palavra brasileño, viu a data. Aprile 1945. Que a xícara de café na mão dele parou no meio do caminho para a boca. Rosa chamou o filho, que falava inglês, que traduziu a nota para José em voz pausada, enquanto o velho ficava cada vez mais quieto. Quando terminou, José pediu o nome do jornalista, pediu o número da prefeitura, pediu um papel e uma caneta, e escreveu com a letra grande e trêmula de quem escreve pouco 3 palavras em português que o filho de Rosa fotografou e mandou para Marco Ferretti via WhatsApp às 9h42 da manhã. Fui eu mesmo. Marco Ferretti recebeu a mensagem no meio de uma reunião de pauta, leu 2 vezes e saiu da sala sem explicar nada para ninguém. Estava no hotel de José em 20 minutos. A prefeita Chiara foi avisada às 10h30. E foi ela quem, sentada na mesa do seu gabinete, com a lista de ligações recebidas na semana aberta na frente, encontrou o registro da chamada de Giulia Marchetti, a mulher de 86 anos que disse ter sido encontrada por um soldado brasileiro numa casa em chamas quando era criança. Chiara olhou para o nome, olhou para a data da ligação, olhou pela janela para a praça e pegou o telefone para ligar para o hotel. O telefone do quarto de José tocou às 11 horas em ponto. Ele estava sentado na beirada da cama, o botão branco na palma da mão aberta, olhando para ele como quem espera uma resposta de um objeto que não fala. Atendeu no primeiro toque. Do outro lado, a voz de Chiara.
calma, cuidadosa, escolhendo cada palavra em um inglês simples para garantir que ele entendesse. Senhor José, temos uma mulher aqui em Fornovo. Ela tem 86 anos e ela acha que foi você quem a salvou. José não respondeu de imediato. Ficou com o telefone colado ao ouvido e o botão apertado na palma da mão até a pele ficar branca. Chiara esperou do outro lado sem pressionar. Ela tinha aprendido com o pai que há momentos em que o silêncio é a única resposta honesta que um ser humano consegue dar. Quando José finalmente falou, a voz saiu baixa, quase um sussurro. Quando posso vê-la? Chiara olhou para o relógio. Amanhã de manhã, disse. Na Praça Central. Nós vamos cuidar de tudo. Era o fim da tarde quando Eduardo finalmente chegou de Bolonha de carro. Rosa preparou o jantar para os dois sem cobrar. Pai e filho comeram quase em silêncio. Não o silêncio tenso das brigas antigas, mas o silêncio denso de quem está diante de algo grande demais para comentar em voz alta. Em determinado momento, Eduardo olhou para o pai e disse: O senhor sabia que ia encontrar ela? José cortou um pedaço de pão, pensou e respondeu: Não sabia, mas precisava tentar. Eduardo assentiu. Não tinha mais nada a dizer. Na manhã seguinte, José acordou antes do sol. Tomou banho devagar, colocou a única camisa social que tinha trazido na mala, branca, passada, com o colarinho levemente amarelado pelo tempo, e ficou sentado na cadeira do quarto até Eduardo bater na porta às 8h30. Os dois desceram juntos. Na calçada do hotel, Rosa os esperava com um casaco emprestado para José porque a manhã estava fria. Ele colocou o casaco sem reclamar. Colocou o botão branco no bolso do casaco. E os dois saíram caminhando em direção à praça. O que José viu quando dobrou a esquina parou seus pés no chão. A praça central de Fornovo estava cheia. Não era uma multidão de estádio. Era a cidade inteira, reunida de forma silenciosa e organizada, como quem vai a uma missa importante. Moradores de todas as idades, famílias com crianças no colo, idosos sentados em cadeiras trazidas de casa. Nas janelas dos prédios ao redor, bandeiras do Brasil e da Itália penduradas lado a lado, balançando no vento frio da manhã. A banda municipal estava posicionada no canto esquerdo da praça, não tocando ainda, só esperando. E no centro, num espaço aberto que a multidão tinha deixado livre, como se soubesse exatamente onde a história precisava acontecer, havia uma mulher de cabelos brancos sentada numa cadeira simples, com as mãos no colo e os olhos fixos na entrada da rua. Júlia o viu antes de ele ver ela. Levantou devagar da cadeira, recusou a mão que alguém ofereceu para ajudar e ficou de pé, pequena, ereta, com um casaco azul escuro e um lenço branco no pescoço. José avançou pela passagem que a multidão abriu naturalmente, sem que ninguém precisasse pedir. Os passos dele eram lentos, não de fraqueza, de cuidado, como quem atravessa um chão que sabe ser sagrado. Eduardo ficou para trás. Rosa também. Naquele momento, a praça inteira entendeu que o que estava prestes a acontecer pertencia só a essas duas pessoas. Eles pararam a 1 metro um do outro. José olhou para o rosto de Júlia, as rugas fundas, os olhos castanhos ainda vivos, a postura de quem carregou a própria vida sem dobrar o joelho. Júlia olhou para o rosto de José, o homem grande que virou um velho, a farda que virou uma camisa branca, o capacete que sumiu e deixou só o rosto. Ninguém falou. A banda não tocava. As crianças não faziam barulho. Fornovo inteira respirou junto numa pausa que durou talvez 10 segundos e pareceu 1 hora. Foi Júlia quem deu o primeiro passo. Avançou, colocou as 2 mãos no rosto de José, as palmas abertas nas 2 bochechas, como se estivesse verificando se era real, e disse uma frase em italiano que o intérprete ao lado de Eduardo traduziu em voz baixa. Eu sempre soube que você existia. José fechou os olhos. As lágrimas desceram sem aviso, sem solavanco, sem o choro dramático dos filmes. Desceram quietas, como água que finalmente encontrou a saída depois de muito tempo represada. Ele colocou as mãos sobre as mãos dela e ficou assim, parado, de olhos fechados, na praça cheia de uma cidade italiana que tinha parado tudo para estar ali. O abraço veio depois, lento e inevitável,
e durou mais de 1 minuto, cronometrado por Marco Ferretti, que fotografava com as mãos tremendo. Quando os dois se separaram, a banda começou a tocar. Não um hino, não uma marcha. Uma melodia simples italiana que os mais velhos da praça reconheceram como uma canção popular do tempo da guerra. Algumas pessoas choraram. A maioria ficou em silêncio, de pé, com o tipo de respeito que não precisa de instrução. A prefeita Tiara se aproximou então com uma placa pequena de bronze nas mãos, discreta, sem cerimônia exagerada. Explicou para José, pelo intérprete, que a prefeitura tinha decidido instalar aquela placa no muro da antiga localização da casa onde a menina foi encontrada, a 300 metros dali. A placa dizia, em português e italiano, aqui, em abril de 1945, um pracinha brasileiro salvou uma vida. O nome dele é José. José olhou para a placa por um longo tempo. Depois olhou para Júlia. Ela assentiu, como se dissesse, é justo. No caminho até o muro, caminhando pelos paralelepípedos molhados com Júlia ao seu lado, José enfiou a mão no bolso do casaco emprestado. Tirou o botão branco. Olhou para ele uma última vez, pequeno, desgastado, carregado por 80 anos dentro de uma lata de goiabada numa cidade de Minas Gerais. Depois virou para Júlia e abriu a palma da mão. Ela olhou para o botão. Reconheceu, ou quis reconhecer, que às vezes é a mesma coisa. Pegou o botão com delicadeza, fechou o punho e levou ao peito. José respirou fundo. Era a primeira vez em 80 anos que aquele peso não estava mais com ele, e o peito, em vez de vazio, estava inteiro. José voltou para o Brasil uma semana depois. Eduardo comprou a passagem de volta para os dois. O coração aguentou, como se tivesse esperado só por isso para continuar batendo. Eduardo contou mais tarde que, no voo de volta, o pai dormiu pela primeira vez em anos sem acordar no meio da madrugada. Nenhum barulho de telhado, nenhuma madrugada na varanda. Só o sono longo e quieto de quem finalmente fechou a última conta aberta. O que aconteceu em Fornovo naquela manhã não foi só o reencontro de dois velhos separados pela guerra. Foi a prova de que um único gesto de humanidade, feito no escuro, sem testemunha, sem recompensa, numa noite em que ninguém precisava saber, pode atravessar 80 anos inteiros e chegar do outro lado ainda intacto. Os pracinhas da FEB foram para a Itália sem que o mundo pedisse, lutaram sem que o mundo esperasse, e voltaram sem que o mundo celebrasse. Mas a Itália lembrou, Fornovo lembrou, e Júlia lembrou, não com a memória da cabeça, mas com a memória do corpo, que é a única que a guerra não consegue apagar. O botão branco está hoje numa caixinha de madeira na casa de Júlia, sobre a mesma mesa onde ela faz pão toda manhã. José, em Governador Valadares, tem na parede da sala uma fotografia tirada por Marco Ferretti. Ele e Júlia de mãos dadas na praça de Fornovo, com as bandeiras do Brasil e da Itália ao fundo. A história da FEB é feita de milhares de Josés que nunca tiveram praça, nunca tiveram placa, nunca tiveram ninguém esperando por eles na esquina de uma cidade italiana, com bandeiras nas janelas. Homens que foram, fizeram o que precisava ser feito e voltaram em silêncio para a vida comum. Esse vídeo existe para que pelo menos um desses silêncios seja ouvido. Se você chegou até aqui, você já fez parte disso. Agora eu preciso de uma coisa sua. Vai lá no comentário fixado aqui embaixo. Eu deixei nosso conteúdo escrito completo sobre a FEB e os pracinhas, com histórias que não cabem num vídeo só. Vale muito a pena ler. Se essa história tocou em você do jeito que tocou em mim, compartilha esse vídeo agora. Manda para alguém que precisa saber que o Brasil esteve na Itália, que os pracinhas existiram e que um botão branco de casaco infantil pode carregar 80 anos de humanidade dentro dele. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. De qual cidade e país você está assistindo isso? Até o próximo.